Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Mário e esse é o meu canal Amor por Musicais. E como vocês podem ver, eu estou aqui fantasiado de Leão Covarde para introduzir a minha série sobre o maravilhoso mundo de Oz. E nesse segundo vídeo eu vou falar das primeiras adaptações musicais, tanto para o teatro quanto para o cinema, chegando até a famosa adaptação do Mágico de Oz com a Judy Garland de 39. Então, vamos lá? E a primeira adaptação musical relacionada a Oz veio logo após o lançamento do livro Maravilhoso Mágico de Oz em 1900, quando em 1901 o Paul Tietjens, que era um estudante de música e pianista que tinha aspirações de virar compositor, foi procurar o Baum, que eles tinham conhecidos em comum, com a sugestão deles escreverem uma opereta original. E o Baum gostou muito das músicas do Tietjens, então eles se juntaram e começaram a escrever a opereta The Octopus, que em português seria o polvo. E depois do primeiro ato pronto, eles saíram atrás de patrocínio. Porém, ninguém se mostrou interessado em patrocinar, montar a peça. E aí, um dia, na casa do W.W. Denslow, que no primeiro vídeo eu mencionei, ele é o gravurista original do Maravilhoso Mágico de Oz do livro, o Tietjens estava tocando algumas das músicas do The Octopus e o W.W. Denslow sugeriu por que eles não adaptavam o Maravilhoso Mágico de Oz para ser uma peça musical. Inclusive muito inteligente do Denslow, porque ele detinha metade dos royalties do livro. Inclusive foi uma briga muito grande entre os três sobre qual deveria ser a percentagem de cada um nos lucros, mas depois de muita briga eles acabaram assinando um contrato. E o Baum ficou responsável por escrever o roteiro e as letras das músicas, enquanto que o Tietjens ia compor. E o Denslow ficou responsável pela parte gráfica, fazer os figurinos, os cenários. E também foi ele quem foi o captador de fundos, quem foi atrás do patrocinador, que foi o Hamlin, que se tornou o produtor da peça, e contratou o Julian Mitchell para ser o diretor. O Julian Mitchell era um diretor de teatro muito famoso na época, e o que vale mencionar a curiosidade é que, apesar de ser diretor de peças musicais, o Julian Mitchell era praticamente surdo. E uma coisa que era para ser limitadora para ele se tornou seu grande trunfo, porque ao dirigir o coro, principalmente, como ele não conseguia escutar, ele fazia que eles interpretassem a música ao invés de só cantar. E o Baum acabou escrevendo uma adaptação muito fiel ao livro. Porém, o Julian Mitchell achou aquilo muito chato, inclusive o próprio Tietjens escreveu no diário dele que achava o roteiro do Baum um pouco longo e impraticável. E o Mitchell queria tornar a peça meio que acessível para todo o público, não só ser um público infantil. Ele queria transformar o Mágico de Oz numa grande extravagância, que era um gênero de teatro muito comum na época, que na verdade misturava vários gêneros de teatro, como o próprio nome diz, é extravagante. E então foi chamado um grupo de escritores para adaptarem junto com o Baum, meio a contragosto dele, e muita coisa foi mudada. O Totó foi cortado da peça, foi substituído por uma vaca chamada Imógenes, que afinal muito mais fácil você colocar um ator vestido de vaca do que treinar um cachorro. A bruxa má do oeste foi completamente cortada, ela só é citada. O roteiro até muda um pouco, porque quando a Dorothy chega para ver o Mágico de Oz, já na primeira cena ela descobre que ele é uma farsa, então não tem aquela busca pela bruxa má. E criaram essa trama de que o Homem de Lata tenta seduzir todas as mulheres da peça, ele vira um sedutor depois que ele ganha o coração. O Leão não tem falas e toda a comicidade dele vinha de comédia física. De qualquer maneira, o musical estreou em 1902 em Chicago, ficou 12 semanas em cartaz, foi um sucesso, fez uma mini turnê pelo país. E aí, se preparando para transferir para Broadway, o Paul Tietjens teve uma crise, um colapso nervoso, fugiu para a Europa. Queria eu ter condições de ter um colapso nervoso e fugir para a Europa. Mas enfim, por causa disso ninguém conseguia entrar em contato com ele. E aí foi chamado Way Baldwin Sloan para compor algumas músicas novas para Broadway, onde o musical estreou em 1903, fez um grande sucesso. Daí ele até voltou para uma temporada em 1904, ficou em cartaz direto até 1911. Tiveram várias turnês pelo país. Ele foi meio que o fantasma da ópera da época, vamos assim dizer. E naquela época, o teatro musical, como a gente conhece hoje em dia, ainda estava em processo de formação, bem bebezinho. Então, assim, apesar das músicas servirem para contar a história, para avançarem a história, ainda existiam muitos elementos do vaudeville
que eram aqueles atos meio fechados em si, as músicas escritas especialmente para cada ator. Então, essa montagem do Mágico de Oz não tem uma lista fixa de músicas. Muitas vezes, quando os atores eram trocados, os compositores eram chamados para escreverem músicas especiais para esses atores novos. Então tem uma lista gigantesca de músicas da peça, muitas coisas foram mudadas ao longo da temporada. E existe um historiador chamado David Maxine, que ele estuda especificamente esse musical de 1902. E ele tem um site muito interessante com várias histórias e um canal do YouTube onde ele posta versões das músicas originais como essa. A lobster is he, as anyone with half an eye can see. You can hear them jeer and sneer, for his wheels are out of gear, and it's plain he'll remain quite brainless. Lindo, né? Apesar de ser uma gravação mais moderna, ela dá um gostinho de como era a versão original. Eu acho super legal essas coisas. E depois do grande sucesso que foi a peça da Broadway do Mágico de Oz, o L. Frank Baum escreveu o próximo livro, né, A Maravilhosa Terra de Oz, já pensando em transformar também uma peça em 1904, só que foi um completo fracasso, não chegou nem na Broadway. E aí, em 1909, ele tentou adaptar o livro dele, Ozma de Oz, para o musical TikTok de Oz, que fez um relativo sucesso, mas também não chegou até a Broadway, então acabou fechando, não foi um grande sucesso. Enquanto L. Frank Baum estava vivo, foram feitas várias adaptações cinematográficas dos livros dele, como eu mencionei no primeiro vídeo aqui da série, e após a morte dele, em 1925, foi feita uma adaptação para o cinema mudo do Mágico de Oz, que foi um completo fracasso, ele fugia completamente à história original. E aí, em 1933, foi feita a primeira animação referente a Oz, que é uma animação inclusive em Technicolor, que nunca foi exibida na época, mas ela vale ser mencionada pois é a primeira vez no cinema que a gente tem o Kansas sendo representado todo em sépia, e quando chega em Oz a gente vê esse mundo maravilhoso em Technicolor. Então se vocês achavam que isso era um mérito do filme da MGM, não. E finalmente chegamos ao ano de 1938, quando é lançado o Branca de Neve da Disney, provando que contos de fadas e filmes infantis fazem muito sucesso. Então a MGM resolveu comprar os direitos do Maravilhoso Mágico de Oz para transformar em um filme. E o Melvin LeRoy entrou como produtor, e o Arthur Freed, que na época era um letrista muito famoso, acabou entrando como produtor associado. Inclusive depois ele virou um grande produtor, né, produzindo Cantando na Chuva e Gigi e vários outros filmes de sucesso. E o filme foi um dos primeiros a utilizar a técnica de 3 tiras de Technicolor, onde eles basicamente filmavam em 3 negativos diferentes, cada um aplicando um filtro de cor vermelha, verde e azul. E aí, depois de revelado, eles sobrepunham os negativos para atingir aquela explosão de cor. Como o filme da MGM rende assunto para muitos vídeos, eu vou finalizando por aqui. No próximo vídeo, eu vou começar falando sobre as diferenças entre o livro e o filme e também sobre todo o processo de pré-produção. Então, vejo vocês lá e beijos!